A Escola de Estudos Psicanalíticos, em seu espaço aberto Prosa Psicanalítica e Versões, promove o debate Crianças em Sofrimento Psíquico, Autismo e Interdisciplinaridade. Seguindo Freud, o psicanalista reconhece que os artistas e os escritores se antecipam às suas descobertas, e isso leva a querer a dialogar com outros campos do saber. É a isso que nos propomos nesse espaço de prosa que tece a diversidade dos fios que nos inquietam, nos desconfortam nos tempos atuais. Damos as boas-vindas a todas e a todos, em especial às nossas convidadas Maria do Carmo Torres Matana, Milena Pereira Pondé e Margarete Marta, que gentilmente se disponibilizaram a vir partilhar conosco nesta tarde os seus conhecimentos e práticas em torno do tema Hora em Pauta. Só vou colocar algumas observações para o transcorrer da atividade, que informamos que teremos o tempo de 30 minutos de exposição para cada uma das convidadas, e após... Olá, Maria do Carmo. E após as explanações, será aberto espaço para questões e contribuições. Solicitamos que todos façam suas inscrições com seu nome no chat. Será anunciado o nome por ordem de inscrição. O encerramento da atividade será às 16h10. Então, eu passo a palavra para a Návia Terezinha Patucci, membro da Escola de Estudos Psicanalíticos, que conduzirá os trabalhos. Bom trabalho para todos nós. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui e termos esse espaço assim, de compartilhamento da psicanálise com outros campos do saber. Bem, nós temos então hoje o prazer de ter a participação especial de 3 profissionais, né? E, em primeiro lugar, eu apresento a Margarete Marta. Ela é uma das fundadoras da nossa instituição, da Escola de Estudos Psicanalíticos, é psicóloga, psicanalista, doutora em educação, membro da Escola de Estudos Psicanalíticos e membro do PREO Brasil. Também a Margarete está na frente de um serviço de atendimento clínico com crianças em Caxias do Sul, né? Que faz parte, um dos núcleos da formação psicanalítica da nossa instituição. Então, fica a palavra com a Margarete. Obrigada, Nádia. Bem, obrigada pelo convite, a Prosa, né, que organiza essa atividade, né, o grupo da Prosa me convidou para participar, agradeço o convite. Então, eu pensei, né, o que poderia trazer, já que é um assunto tão amplo e com tantas questões importantes. Então, eu recortei algumas questões, né, que me parecem de uma importância, vamos dizer assim, particular, né, pela questão do momento contemporâneo, né, e das coisas que se tem pensado, né, nos últimos anos em relação ao TEA, né, o transtorno do espectro autista. Inicialmente, eu queria trazer para vocês uma questão que me instiga, que me preocupa, e acredito que a todos os pares, né, que trabalham com a questão, né, das crianças com esse diagnóstico, que é esse excessivo número de diagnósticos de criança com TEA, né? Assim como eu, acho que os colegas que estão há mais tempo, né, na clínica, se dão conta disso que isso é uma questão, assim,
extremamente excessiva, né? Então, isso nos faz uma questão, né? Então, eu fiquei pensando, assim, que muitas especulações, né? Muitas hipóteses e pesquisas têm sido feitas a respeito dessa questão, né? Nós vemos pesquisas com contexto, né, genético, neurológico, questões metabólicas, né? Questões a respeito do mercúrio das vacinas, questões em respeito aos agrotóxicos, né, aos alimentos, né? Mas, de fato, não se tem, né, vamos dizer assim, um consenso em relação a este aumento. Uma questão que a gente não pode deixar de considerar são as mudanças ao longo do tempo do DSM, né? O DSM-5, né, que é o último, praticamente ele retira todos os transtornos globais do desenvolvimento e coloca todos, né, praticamente dentro desse enquadre, né, do transtorno do espectro autista. O espectro já diz é algo extremamente amplo, né? Até mesmo a Asperger, que era no DSM-4 estava presente, que é um transtorno que mais se aproxima da psicose, foi retirado, né? Então, eu acho que isso é um ponto a considerar, né? Porque o diagnóstico diferencial, eles não são, de certa forma, focados, né? Enfim, né? E ainda uma outra questão preocupante é que, nesse tipo de avaliação, que é uma checklist, né? Nós não temos né, a subjetividade, a singularidade das crianças, né, postas aí em questão. Bom, do ponto de vista da psicanálise, algo me inquieta, né? Algo me inquieta. E a gente sabe que cada época da cultura, ela vai construir subjetividades diferentes, né? O discurso social dominante de uma época tem efeitos no laço e nos sintomas sociais que surgem, né? Vários autores estudiosos da psicanálise têm trabalhado essa questão dessas novas subjetividades, entre eles Naumann, Chemamá, Lebrun, né? Então, eu me pergunto, será que nós podemos fazer uma hipótese de que uma das causas desse aumento expressivo poderia estar relacionado ao atual discurso social? Então, no que se baseia o discurso social? O discurso social se baseia na ética, na política, na economia, na ciência de uma determinada época. E aí, uma questão se coloca, qual o discurso atual, né? É um discurso que tenta fazer insistentemente o apagamento das diferenças, da disparidade que leva a uma horizontalidade nas gerações, a pouco empatia e reconhecimento pelo outro, o declínio da função paterna enquanto aquela que introduz a lei e a interdição, o declínio do simbólico, mudando radicalmente a subjetividade e a humanização, né? Eu trouxe, assim, por efeito assim, de ilustração, uma figurinha que eu quero mostrar para vocês, tá? Essa figurinha, de certa forma, mostra a forma como as pessoas têm se comunicado na rede social, né? É claro que todos nós usamos figurinha, é uma brincadeira, a gente, né, faz toda essa, às vezes, né, esse uso, né, faz brincadeira de quem tem mais figurinha, mas isso tem um efeito na cultura, né? Eu penso assim que quando a gente vê a comunicação entre os adolescentes, a gente sabe que é uma nova linguagem, né? Eles se comunicam por uma letra, né? O não é um N, né? O que é um que, o qualquer é um K, né? Então, nós estamos transformando, né, a nossa comunicação, a nossa escrita de uma outra língua, né? Que isso é uma questão importante, a gente não pode deixar de considerar, né? Principalmente quando a gente coloca a coisa no lugar da palavra, né? Então, aqui é muito interessante, né, o outro patamar, para dizer que nós estamos no outro patamar,
né? Esses dias, e isso me chamou a atenção, né? Foi até uma coisa de bem recente, de uma conversa, né, que eu percebi de dois jovens, que toda a conversa era com figurinhas. Toda a conversa é com figurinhas. E vocês sabem que existem tantas figurinhas que a gente pode fazer, né, quase que um livro, escrever um livro com figurinhas, né? Todas elas trocando, né, a coisa no lugar da palavra. Isso é preocupante. É preocupante porque nós estamos numa questão de um declínio do simbólico, né? O simbólico é aquilo que faz o movimento contrário, né? A substituição da coisa pela palavra. E isso num processo de constituição psíquica de um bebê é fundamental, né? Que caia a coisa para aceder ao simbólico, a palavra, né? Outra questão importante, obrigada, Denise, pode retirar. Outra questão importante são as intoxicações eletrônicas, né? A gente sabe hoje, né, daquilo que no senso, né, no imaginário popular, fala-se, né, da babá eletrônica, né? A gente sabe que o tablet, né, o celular acalmam as crianças, né? Acalmam no sentido de ficarem quietos, mas que aceleram toda a questão do processo, né, da cerebral da criança, né? Então, não só isso, como também a questão para onde se dirige o olhar dos pais, porque isso também é importante no momento de constituição, né, da imitação, da identificação, que as crianças também olham para onde se dirige o olhar dos pais, não o olhar dos pais para a tela, né? Isso é muito importante, né, de considerar. Então, e a gente tem recebido, sim, né, muitas questões que chegam com 2 anos no consultório, com sinais de sofrimento psíquico, que não falam uma palavra em português, mas falam palavras soltas em inglês, né, com uma recusa, né, de aproximação com o outro. Então, a gente sabe que são crianças que, pelo histórico, ficam horas e horas no tablet e no celular, né? Então, a gente sabe que isso é uma questão que está presente e é uma questão preocupante. Bem, para a psicanálise, nós somos seres da palavra. Nós somos inscritos numa história que antecede nosso nascimento, né? A vida uterina, né, a história dos nossos pais, dos antepassados, tem um efeito, né? Os segredos, os lutos não feitos, né? Isso tudo atua na nossa constituição psíquica. E é uma questão importante a considerar. Temos hoje, né, a clareza e a certeza da importância da clínica interdisciplinar nos diagnósticos de TEA, né? Hoje, o trabalho de equipe, ele aborda, né, além da especialização das nossas convidadas, né, a neurologia e a psiquiatria, mas, né, também abarca os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicomotristas, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, e mais recentemente também tem sido trazido para a equipe de trabalho os osteopatas, né? Então, nós sabemos que neste trabalho, em equipe, todos temos a contribuir e todos são importantes. Então, eu pensei em trazer um pouquinho, alguns dados sobre a constituição psíquica, né, para depois entrar em detalhes mais sobre o sofrimento. A psicanálise, ela não concebe a constituição psíquica sem a interação com o outro. A prematuridade com que nasce o bebê o faz depender não só do outro, do semelhante, como assegurador da sua sobrevivência, mas também do outro, que exercendo a função materna, e aqui eu paro um pouquinho para explicar a função materna. Função materna foi, né, um conceito que Lacan traz para poder nos falar, né, desse outro que vai fazer a constituição, ajudar na constituição psíquica do bebê, né? E para ficar evidente que é uma função, né, que a mãe biológica pode exercer, o pai pode exercer, pode ser a avó, pode ser uma irmã, enfim, então, né,
é a função materna. Então, quem ocupa esta função vai escrevendo sobre o corpo do bebê uma série de significantes, fazendo cortes, bordas, escansões, espelhamento, alternância de presença e ausência, e assim vai sendo constituído um mapa corporal, produto do desejo deste outro que o erogeniza e o pulsionaliza. Essas marcas transformam o corpo do bebê em um corpo simbólico. Esse outro que faz a função materna usa como recursos o afeto, a imaginação e, simbolicamente, a língua materna, que vai passar para o bebê os mitos familiares e os mitos socioculturais. Assim, vai sendo tecida uma trama consistente que dá origem à imagem inconsciente do corpo. A função materna tem também igual importância no que diz respeito à humanização do bebê, já que a mãe não pode e não deve ser toda. A função paterna traz a lei, a interdição necessária para toda a condição de sujeito. A clínica psicanalítica com bebês é, em especial, uma clínica pulsional. A pulsão é um conceito muito importante na teoria psicanalítica, né? O representante psíquico dos estímulos que se originam no corpo. Lacan introduz e sistematiza duas novas pulsões. Além da oral, anal, fálica e genital propostas por Freud, Lacan traz a pulsão invocante, a voz, e a pulsão escópica, o olhar. A pulsão invocante consideramos como a primeira que se instala, já que o bebê conhece e reconhece a voz da mãe e reage a ela a partir da 26ª semana de gestação. E a pulsão escópica, o olhar, que constitui o estádio do espelho. Sim, estádio, né? Por representar a completude, no sentido de há um círculo que se fecha, né? O estádio do espelho tem a ver com a constituição de narcisismo, é o formador do eu. No estádio do espelho, a criança se percebe como uma unidade corpórea, além da condição da sua maturidade neurológica. Pela imagem refletida no olhar imaginário da mãe e também quando, frente a um espelho, a mãe diferencia a sua imagem com a imagem do bebê, o nomeando e jubilando. Olha, a tua imagem, João. Bem recentemente, Ben Tatá, né, que organizou, junto com a Lasnik e a Crespin, a pesquisa PREO, né, introduz uma nova pulsão, portage, que é o colo. Sabemos a importância do colo materno para o bebê constituir borda, se unificar, e é fácil constatar no dizer popular a importância do colo da mãe, né? O colo da mãe é redondo, aconchega o bebê, acalma o bebê. Por sua vez, Marie Couvert faz um lindo trabalho introduzindo a pulsão motriz. Marie Couvert pensa a pulsão motriz como um fator de expressão pulsional. A sucção, o olhar, a escuta, o táctil, tudo isso implica a motricidade. Aponta que a motricidade espontânea suscita uma resposta do outro. É um indicador precoce no que diz respeito à retração relacional. O bebê com risco de autismo tem uma motricidade difícil de ser entendida pelos seus pais. Os movimentos gerais envolvem todo o corpo, em sequência variável, bracinhos, pernas, tronco, né? Quando há alguma alteração, eles são monótonos e repetitivos, né? Os movimentos Fiat, que são aqueles movimentos mais pequenos, né, mais redondinhos,
asseguram a transformação da motricidade espontânea em movimentos dirigidos e intencionais. Eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre a pesquisa PEO, né? A pesquisa PEO foi desenvolvida por Christine Lasnik, por Crespin e Ben Tatá, USL Crespin e Ben Tatá. Essa pesquisa, né, e o que dela adveio, mudou radicalmente, né, a forma de pensar sobre a questão, né, da detecção e da intervenção precoce, né, em casos de crianças em risco, né. Essa pesquisa foi feita, então, na década de 90, para detectar sinais precoces, né, de risco de autismo. 2 foram os sinais detectados na pesquisa PEO. A evitação do bebê de olhar para o outro, né, e o olhar, a gente sabe que é a base para a constituição do eu, que vai dar ao bebê seu sentimento de unidade e sua imagem corporal. Lasnik diz que o fato do bebê não olhar para o outro faz com que o chamado cérebro social se organize de maneira diferente. E será possível ver isso em uma ressonância aos 4 anos de idade. As pessoas acreditam que porque seu cérebro é diferente, a criança é autista. E não é verdade. O bebê não olha, qualquer que seja a causa. Consequentemente, seu cérebro será diferente. Porque a gente sabe, né, que a funcionalidade tem efeitos na função. Isso, né, Jéssica, nos traz muito na sua teoria, né? O segundo sinal é a não instalação do terceiro tempo pulsional. Para a gente poder entender um pouquinho a questão dos 3 tempos, nós temos o primeiro tempo pulsional, que é quando o bebê vai em busca do objeto oral, para dele se apoderar. Exemplo, ele busca o seio para mamar. O segundo tempo é o tempo reflexivo, é o tempo autoerótico, né? Então, é o tempo em que o bebê chupa os dedinhos, a mãozinha, né? Um pedacinho da sua roupa, né? O terceiro tempo pulsional, e é esse que Lasnik identifica, né, como uma questão ali, né, a ser pensada, é o terceiro tempo, que é o passivo que suporta um tempo ativo, né? Então, Lasnik observa que a criança em sofrimento psíquico, ela não alcança esse terceiro tempo pulsional, que é de se fazer objeto de um novo sujeito, né, a mãe, ou quem faz a função materna. A criança tenta fisgar o interesse do outro para si, né? É a questão, né, do quando a gente vai mudar o bebê, ele oferece a barriguinha para que a gente o morda, para que a gente o beije, o pezinho. Então, ele provoca no outro, né, ele instiga o outro para que o outro, né, o elogie, né, ou diga algo para ele, né. Essas constatações podem nos alertar sobre os sinais de um sofrimento psíquico. E aqui estamos falando de um tempo bem precoce, né, até 4 meses de idade. Ao mesmo tempo, nós temos que ter muito cuidado em relação à situação de não haver uma patologização, que é uma questão muito, muito presente nos dias de hoje, né? Aqueles diagnósticos feitos precocemente por checklist, né? Não se faz uma avaliação clínica, né, com rigor, com cuidado, e isso é muito perigoso porque nós podemos, né, ser definitivos e o diagnóstico pode ser um significante que vai representar esse bebê para o resto da vida, né? Como se ali não houvesse um sujeito, né? Não é nomeado como a Maria e o João, mas o autista. Isso é bem comum da gente observar, né, na fala das pessoas. O autista do 2º andar, o autista né, que está no 1º ano, né? Então, isso é muito complicado, né? A gente tem que ter cuidado para que uma avaliação sempre, né, contemple a singularidade, contemple
muitas outras coisas, né, que muitas das avaliações não contemplam. Uma outra pesquisa a destacar em relação aos avanços da psicanálise é uma pesquisa brasileira, né, o IRD, que vai nos trazer indicadores clínicos de referência para o desenvolvimento infantil, né, que seria essa pesquisa multicêntrica que foi feita por várias equipes de psicanalistas no Brasil. São 4 eixos que embasam e organizam os indicadores de referência. A suposição de um sujeito, em primeiro lugar, o estabelecimento de uma demanda, que quer dizer que quem faz a função materna, né, vai interpretar os gestos da criança, né, com este apelo que ela faz, né? E vai interpretar que esse apelo é dirigido a ela, né? A alternância da presença e ausência e a instalação da função paterna. Bergès e Balbot, né, que são autores que dirigem, né, bastante o nosso trabalho, vão trazer um conceito extremamente rico e importante para a compreensão da constituição psíquica na relação mãe-bebê, assim como para um norte na clínica com crianças em sofrimento psíquico. Bergès e Balbot designam como transitivismo o que ocorre quando a mãe se dirige ao bebê com a voz, o corpo, o olhar, né, as funções, fazendo uma hipótese de um saber nele, né? Uma hipótese de que ali há o sujeito. Então, podemos detectar indicadores de sofrimento psíquico no bebê, né? Quando, né, quem faz a função materna não transitiva com o bebê, o não olhar para o outro, a ausência do terceiro tempo pulsional, quando o bebê chora em demasia, e a dor hoje também é trazida, né, como, né, um alerta para o risco de autismo, né, a questão das cólicas, dos refluxos patológicos. Então, é uma coisa que a LASNIC tem trazido muito, assim, né, que é muito importante que a gente possa, né, vamos dizer assim, ficar atento quando a criança sente muita dor. É importante ressaltar que na clínica psicanalítica, né, é necessário escutar o desejo dos pais sobre o lugar que a criança ocupa, né, o lugar idealizado pelos pais para essa criança, ou não, o lugar de perdas, o lugar de completude, né. Dito isto, quero ressaltar o grande número de bebês e crianças em sofrimento psíquico, porque essas questões fantasmáticas, principalmente os lutos não feitos, mesmo aqueles lutos transgeracionais, né, estão bastante presentes na nossa clínica, né? E quando se faz esse atravessamento, ocorre um movimento muito importante, a criança sai desse lugar, com certeza, né? Então, do ponto de vista, né, da nossa clínica, eu queria só colocar algumas coisas importantes no nosso norte de trabalho. Um filmezinho bem curtinho de uma criança, e quero que vocês observem nesse filme essas coisas que eu vou colocar para vocês, que são importantes no nosso trabalho, tá? E na constituição da criança, tá? Nesse filme, vocês vão notar, né, o quê? Vocês vão notar a questão a questão do pai fazendo função materna, tá? O transitivar, né? O transitivar de uma forma muito clara, tá? Então, a quem faz a função materna atribui ao bebê o significante de falador, insiste que ele fale, supõe que ele já está na linguagem, né? Fala o mamanhês com ele, porque é muito importante, porque existe uma ideia equivocada, né, de que não se deve falar com a criança dessa forma, porque isso pode levá-lo a depois falar, né, de forma errada, né? A prosódia da voz, que está nesse transitivar, que é a entonação como o canto, né,
de uma sereia, que a gente chama, né, que captura o bebê, né, que ainda não tem o alcance do significado das palavras, né. A alternância, né, que o pai faz no turno da fala, ele fala, dá espaço para o bebê falar, né, ele supõe que o bebê tenha um desejo, ele traz traço de identificação para o bebê, né, enquanto uma identificação com o pai que gosta de surfar. A mãe pede um sorriso, ele não vai dar esse sorriso, né, e o pai e a mãe vão supor algo que o bebê fica afetado nessa conversa e por isso não dá o sorriso. Vocês vejam a riqueza de um espaço tão pequeno de tempo, tudo que está acontecendo. E eu quis dizer para vocês, né, tudo isso antes, para vocês poderem situar tudo isso no filme, tá? E no final, o pai faz uma proposta para ele que nos surpreende, tá? Lenice, pode passar o filme. Suspense. Fale. Mas é isso mesmo, o papai estava trabalhando. É isso aí. O papai estava fazendo um monte de coisa. Conversa com o pai, conversa. Conversa com o pai. Você é muito falador. Conversa com o pai. É? Ah, tu ficou amanhã toda em casa, é? Ah, eu não dava pra tu ir junto com o pai. Ah, tu queria surfar, queria ir pra praia, surfar, pegar onda? É? Ah, a monoquilha não tá aqui. Não, papai não trouxe monoquilha. Ah, tu queria a 6'4" do pai pra surfar? Ah, tu é muito espertinho. É? É? Dá um sorriso. Dá Deixa eu ver sorrisão. sorriso. Cadê o sorrisão do pai? Sorrisão, assim. O que foi? Tá bom. Não vou te deixar com 6'4", vou te deixar com a biquíni que é pequenininha. Tá bom? Tá? Aham. Fala. Então, pessoal, eu também não falei para vocês dos movimentos gerais, que aparece bem claro no filme, né? Que ele faz o movimento dos bracinhos, dos pezinhos, né? E no final vocês viram que ele concorda com o pai, com a proposta do pai, né? Uma coisa também importante dizer para vocês que ele tem, nesse filme, ele ia fazer 2 meses, daí a 2, 3 dias, então tem 2 meses, né? Então vocês veem que toda, né, uma interlocução, né, com o pai, né, fazendo função materna, né, materna. Eu tinha um outro filminho só para mostrar a questão do brinquedo simbólico, né? Não sei se dá ainda, já encerramos meu tempo. Encerrou? Margarete, é breve o outro? Mínimo. É só para mostrar para vocês essa mesma criança. Tá. Essa mesma criança com 2 anos e 3 meses que está fazendo um brinquedo simbólico. O que é um brinquedo simbólico? É quando a criança ela usa um objeto, né, monta uma cena com um objeto para designar um outro objeto, né? Então ele está brincando ali, né? É o mesmo bebê de antes. O carro corrida. Um carro de corrida? O carro corrida. Ah, como tá bonito isso. Olha só tudo coloridinho, enfileirado um atrás do outro. Puxa! E... O carro Oi? O carro Ops, caiu. caiu. Peter caída. O Peter caiu. A pista do carrinho caiu. Sim. Vamos botar pro Google. Vai botar de novo, isso aí. Olha.
Olha. O cão. Obrigada, Margarete. Tá. Muito Bom, interessante mesmo. Aí. A nossa outra convidada, a doutora Milena Pondé, é psiquiatra, professora e pesquisadora da Escola Baiana de Saúde Pública. Desenvolveu a escala Labirinto, que é um instrumento para avaliação do transtorno do espectro autista, que permite identificar fatorais de sintomas, ampliando a possibilidade de pesquisas etiológicas e tornando mais específico o encaminhamento terapêutico após o diagnóstico. Então, fica contigo a palavra, Milena. Tens em torno de 30 minutos, tá? Bom trabalho. Boa tarde, obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Eu vou só, antes de apresentar a escala para vocês, pegar um gancho aqui no que Margarete falou, porque é uma coisa que tem preocupado muito a todos nós, que são as epidemias em psiquiatria, não é? A gente assiste nos últimos, eu diria, 10, mais ainda nos últimos 8 anos, uma epidemia tremenda, não é? Do autismo, ou do que preferem chamar de transtorno do espectro do autismo. Mas a gente tem, desde que eu sou psiquiatra, isso já faz 32 anos, eu assisti grandes epidemias na psiquiatria. Então, quando eu me formei, tinha a epidemia da esquizofrenia, um pouco tempo depois veio a epidemia do TDAH, uma grande epidemia do TDAH, depois veio a do transtorno bipolar, aí depois dos anos 2000, e a do transtorno bipolar se seguiu a epidemia do transtorno do espectro do autismo, né, do autismo. Essas epidemias, eu acho que você tem toda a razão, Margarete, estão associadas com fatores sociais, estão muito associadas com a voz proeminente de alguns cientistas ou de algumas instituições que produzem ciência, como a voz de Freud, por exemplo, teve uma ampla visibilidade aí até os anos 60, 70 na psiquiatria, não é? Com a psiquiatria psicodinâmica, com Bloiler, com toda a compreensão das doenças psíquicas a partir de uma reação emocional, não é? Mas tem uma outra coisa que interfere muito nisso, que no caso da psiquiatria, durante muitos anos, é a indústria farmacêutica, né, que se acopla, por exemplo, ao diagnóstico de TDAH, que se acopla ao diagnóstico de depressão, e especificamente no autismo, tem uma outra indústria que se acopla muito ao diagnóstico do transtorno do espectro do autismo e que recentemente provocou uma polêmica muito grande, eu assisti pelas redes sociais, em relação à ampliação das medidas terapêuticas para o autismo que foi promovida pelo Ministério da Saúde, né? Eu costumo dizer de antemão que o que vem desse Ministério da Saúde a gente já precisa desconfiar. E eu acho que tem muito a ver com essa expansão do ABA, assim, o que esse tipo de terapêutica se expande no mundo inteiro. E isso está acoplado também à epidemia do autismo, e está acoplado a essa necessidade, a esse encontro da necessidade dos autistas receberem mais tratamento agora pelo Ministério da Saúde. Então, eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção essas epidemias, sob esse ângulo também, e sobre todos os outros ângulos que você tanto chamou a atenção, não é? O esquecimento da singularidade do sujeito, do paciente, da psiquiatria, que é o que os novos avanços da psiquiatria através do RDoC, não é? Pretendem tirar inteiramente a subjetividade, tirar inteiramente esse aspecto de relato do sintoma, para a gente ter uma objetivação muito mais objetivável através de exames, através de testes neuropsicológicos, né? E a gente vai esquecendo do sujeito, né? E eu acho que as terapêuticas mais comportamentais trazem muito essa dimensão do esquecimento do sujeito.
Então, é só uma chamada de atenção para esse tema que vem me preocupando muito, que vem preocupando muito a todos nós, não é? Esse excesso do diagnóstico e o que está por detrás desse excesso do diagnóstico. Então, é só um preâmbulo, eu vou apresentar para vocês. Eu fico muito feliz sempre que as pessoas querem saber, querem conhecer esse instrumento, porque eu acho que abre justamente essa discussão sobre a necessidade da gente ter um olhar mais apurado para o diagnóstico. Vou pedir licença a vocês para apresentar os slides, porque eu acho que apresentando os slides eu consigo indicar melhor, mostrar melhor exatamente como é o instrumento. Então, essa escala ela vem sendo elaborada a partir mais ou menos de 2013, 2014, que foi o período do meu pós-doutorado no Canadá, foi o período que eu fiz a formação A2 também, foi em 2009, comecei a usar muito o A2, usar no Canadá e usar aqui no Brasil, e comecei a me incomodar com algumas coisas desse instrumento, e, ao mesmo tempo, a sentir a necessidade que houvesse um instrumento que fosse acessível para a gente, que eu digo no Brasil, não é? Então, eu venho discutindo muito esse assunto com Daniele Vanderlei, que muitos de vocês conhecem, que é psicanalista, que tem uma formação muito sólida na clínica do bebê, no desenvolvimento, e mais ultimamente com Gustavo Cirquara, que é meu companheiro no Labirinto, que é a pessoa que torna possível esse instrumento, porque é quem entende de psicometria, quem entende de validação do instrumento, então é quem está, de fato, possibilitando a operacionalização desse instrumento, né? E a construção dele, ele parte exatamente dessa necessidade de um instrumento que possa nos ajudar a identificar as características clínicas do autismo, aquelas características dos sintomas centrais do autismo, mas que também nos ajude a pensar as características associadas. Por que priorizar ou enfatizar que esse mesmo instrumento identifique as características associadas do autismo? Porque existem muitas doenças comórbidas, muitas entidades nosológicas que fazem interface com o autismo e que a gente precisa visualizar ali naquela avaliação, para a gente não fazer confusão diagnóstica. A gente estava avaliando essa semana um caso de Ana Paula, que está aqui, a gente faz a avaliação em conjunto, às quintas-feiras, né? E aí a gente estava discutindo exatamente que é um caso que possivelmente há alguns anos atrás, eu diagnosticasse como autismo. Por quê? Porque o DSM-4 diagnosticaria aquela criança como autismo. Então, a gente precisa realmente estar atento, nós, enquanto profissionais que trabalhamos com saúde, assim, porque quando a gente começa a circular com outros profissionais, com fono, com psicanalista, com psicólogo, a gente começa a aprender as nuances de cada um e a gente começa a abrir os olhos da gente também para pensar nessa interface diagnóstica. Então, acho importantíssimo que no mesmo instrumento a gente tenha a possibilidade de avaliar características associadas ao autismo também. Claro que um outro aspecto fundamental é que nós tenhamos um instrumento que viabilize o uso no português, que viabilize o uso na nossa língua, porque o A2 é um instrumento que muita gente conhece e usa, mas que é caríssimo. O A2 é caríssimo. Eu, quando fiz o pós-doutorado no Canadá, eu não consegui. Eu fazia meio que uma adaptação do A2, porque o serviço de lá não conseguiu comprar. Imagine a gente aqui para importar esse instrumento caríssimo. Então, tem essa questão operacional também. E uma outra questão que eu acho extremamente importante é que a gente possa, no instrumento, identificar diferentes níveis de gravidade de um mesmo sintoma, para que a gente possa identificar, claro, as necessidades de cada criança em relação a cada sintoma específicozinho, mas também que a gente possa identificar a potencialidade. A gente identifica que tem um problema, mas a gente identifica também até onde aquela criança pode ir em relação especificamente àquele item.
Eu vou mostrar alguns itens da escala para que fique mais claro e não fique tão abstrato essas coisas que eu estou falando, né? A escala labirinto, a gente sugere que se aplique a escala através de uma série de atividades que a gente faz com a criança, são atividades semi-estruturadas, são atividades que a gente sugere no manual, a gente sugere, inclusive, a forma de fazer a atividade para que essa atividade proporcione uma resposta na criança que, por sua vez, nos permita identificar os sintomas clássicos do autismo. Então, a gente tem esse guia de avaliação, que é um guia de atividades que a gente faz com a criança. Depois que a gente faz essa atividade, a gente vai preencher a escala e ver como a criança se comportou em cada um daqueles itens. A gente sugere também uma anamnese também semi-estruturada, com algumas perguntas que não nos deixe escapar de uma entrevista com a família, tanto os sintomas centrais do autismo, quanto os sintomas associados, esses que tanto interessam para a gente. E, finalmente, a gente tem que usar algum guia de critério diagnóstico, e a gente usa o DSM-5 e a CID-11, porque a gente tem que usar, de fato, os critérios diagnósticos que são reconhecidos pela comunidade científica internacional. Então, são os critérios que a gente usa, mesmo sabendo que são critérios que têm problemas, como a Margarete já tão bem aí mencionou, não é esse problema da dimensão, o espectro, que às vezes fica muito difícil a gente definir, por exemplo, o que é um déficit na interação social. Não é essa criança que eu estou falando para vocês da avaliação com a Ana Paula, era isso, era uma criança que tinha, claro que tinha um déficit na interação social, uma criança que tem problema de linguagem, né, Ana Paula, é uma criança que tem um déficit na interação social. Mas e este déficit, então, corresponde ao déficit que a gente conhece como autismo? Então, a gente pretende que nesse instrumento a gente torne mais específico o que é que a gente quer dizer com dificuldade na interação social. Uma pessoa tímida tem dificuldade na interação social. Uma pessoa deprimida tem dificuldade. Uma ansiosa tem dificuldade. Mas a gente quer saber são as dificuldades que são características do autismo. Não é qualquer dificuldade de interação social. Então, está aqui nós três que somos as pessoas, eu diria, trabalhamos mais duro na escala, mas é uma escala que foi feita por muita gente. Eu estava aqui agora no telefone falando com Laura Giotto, que é uma fono que tem ajudado muito a gente na construção desse instrumento, Ana Paula, que se juntou ultimamente com a gente, Cláudia, e muita gente que tem, Nayara Argolo, neuropediatras, que a gente se comunica para poder trocar ideias e tentar aprimorar esse instrumento. E uma coisa muito interessante que aconteceu desde a pandemia são os cursos online, né? Como isso que a gente está fazendo aqui agora, que é a oportunidade da gente encontrar pessoas que a gente jamais encontraria, não é? Eu jamais estaria em Caxias do Sul, não é? Nada. Nunca estaria em Caxias do Sul, a não ser para visitar a Casa Valduda, que eu adoro. Mas, assim, é uma possibilidade muito enriquecedora que a gente tenha esse contato, que a gente se encontre, que a gente discuta casos clínicos para que isso proporcione essa ampliação do conhecimento que a gente tem. Então, justamente a pandemia trouxe essa oportunidade de fazer o curso online, e no curso online a gente foi aprimorando o instrumento. Tanto que a gente às vezes tem a impressão que o instrumento não para, porque a gente vai discutindo, a gente vai encontrando coisas novas, a gente vai reformulando. Então, essa possibilidade de interlocução através dos cursos nos proporcionou realmente aprimorar bastante o instrumento. Ele vem se aprimorando, a gente tem que dar um basta, tem que parar com ele, mas, de fato, esse uso coletivo, essa discussão clínica coletiva proporciona para a gente as modificações. E é exatamente isso que a gente quer. É por isso que a gente quer um instrumento nosso. É por isso que a gente não quer o A2. É por isso que a gente não quer o ADI. Porque a gente quer um instrumento que a gente avance aqui através do conhecimento, da prática, da discussão nossa. A gente não quer um instrumento que venha presinho de lá e que obrigue a gente a usar de uma determinada forma
e que, inclusive, interfira no nosso processo diagnóstico ao ponto de fazer com que a gente faça esse super diagnóstico. Porque eu acho, Margarete, eu estou cada dia mais convencida que esse superdiagnóstico, essa epidemia tem a ver com o superdiagnóstico, que tem a ver com a percepção do que é autismo. A percepção mesmo fenomenológica, que é claro que é enviesada pelo DSM e, no meu entendimento, é enviesada pelo A-DOS também, que é um instrumento mundialmente usado. Que as pessoas perguntam muito, mas por que, meu Deus, fazer outro instrumento, outra escala, o A-DOS, inclusive o revisor da revista, deixa eu mostrar aqui para vocês, que o artigo está publicado, um dos revisores perguntou isso, mas por que fazer outro instrumento se já tem um instrumento que é padrão ouro no mundo inteiro? Sim, porque nós precisamos de um instrumento que seja nosso, que nos permita produzir um conhecimento que é nosso, que é novo, que é diferente daquele que é das pessoas que produzem a nós. A gente vai ficar a vida inteira atrelada ao conhecimento que vem pronto para a gente? Então, um pouco são essas as discussões em relação ao surgimento da escala labirinto. É um guia, o processo de avaliação, né? É através desse guia que eu mencionei para vocês, que indica atividades que devem ser feitas, a anamnese padronizada, a escala com a pontuação para quantificar o resultado dos sintomas centrais e dos sintomas associados. Então, vou mostrar para vocês primeiro o guia de atividade. Óbvio que eu não vou mostrar o guia de atividade todo, senão a gente ia passar aqui... Quanto tempo, Margarete? Você que fez o curso, a gente ia ter que passar aqui umas 36 horas aqui, ia ter que virar o fim de semana todo. Mas eu vou mostrar exemplos do que é esse guia de atividade. Então, a gente tem, por exemplo, uma abordagem inicial, que a gente se apresenta à criança e a gente sugere que deixe a criança 5 minutos livre. Então, a gente fica ali sentadinha, fazendo alguma coisa, observando e vê como é que a criança se comporta nesse arriar de malas. Como é que ela se comporta nesse momento inicial. E aí a gente tem lá na escala dizendo o que é que a gente tem que observar. Né? Observa se ela procura os brinquedos, se ela olha para você, se ela pede permissão, se ela já vai lhe introduzindo na brincadeira, se já vai convidando, enfim. A gente anota o que aconteceu nesses 5 minutos iniciais. E aí a gente começa a estimular a interação e a comunicação social. A gente começa com a brincadeira de bola e com a brincadeira de chutado. Então, a gente sugere que o avaliador jogue a bola para a criança e receba a bola de volta. Uma brincadeira muito simples de vai e volta, para ver como é que a criança responde essa interação, essa proposta de interação inicial. E depois a brincadeira com o chutado, que aí já vai implicar a gente fazer o chutado com a criança, ver se a criança imita, propor algum sonzinho rítmico, e também a gente já vai ver nesse momento se a criança tem alguma defensividade sensorial, se ela se incomoda com o barulho do chocalho, aí a gente já vai registrando tudo que a gente vai observando. Então, isso aqui, esse slide que vocês estão vendo aqui, é como é o manual. O manual vem assim: brinque de jogar a bola para a criança e recebê-la de volta. O que é que eu tenho que observar? Observe se a criança recebe a bola e a joga de volta para você. Se ela recebe a bola, mas joga para o alto ou para o lado. Ou se ela segura a bola para si, ou se ela se mantém indiferente à bola. Observe também se a criança se diverte com a brincadeira, se ela sorri ou se ela apenas realiza a tarefa de forma mecânica. Então, a escala ela é toda assim, gente. É uma sugestão de uma brincadeira, a gente explica como deve ser a brincadeira e depois explica o que é que a gente tem que observar. E a gente vai anotando. Tudo que a gente observa, a gente anota, ou para quem pode e prefere filmar para depois responder a escala com base nisso. Bom, uma coisa importante da escala labirinto é que a gente quer tirar tudo que a criança pode ter. E às vezes os psicólogos, principalmente é quem mais pergunta, mas como assim uma avaliação em uma sessão? A gente faz 10 sessões para avaliação, você quer fazer uma? A gente pretende que seja em uma avaliação, porque a gente pretende justamente fazer tarefas que sejam direcionadas
e que permitam a gente avaliar aqueles sintomas. Claro que às vezes não dá para fazer, às vezes tem criança que fica irritada, que chora o tempo inteiro, que não dá para fazer avaliação. Mas, em geral, a gente pretende, de fato, que seja avaliação feita em uma sessão que dura em torno de 40 minutos, 1 hora, 30 minutos. Tainá, que é aluna de Ana Paula, já está fazendo avaliação em 30 minutos. Então, à medida que a pessoa vai treinando, faz a avaliação mais rápido, né? Então, a gente quer tirar tudo da criança. Então, a gente tem as tarefas básicas e a gente tem tarefas para aquela criança que não fez nada. Então, essas tarefas aqui que estão escritas em roxo é para a criança que não responde nem aquela coisa mais simples de jogar bola e nem chocalho. Aí a gente vai fazer uma brincadeira tipo cadê a show, uma brincadeira que envolva o toque, enfim, tem aqui as sugestões. E a gente tem alguns aspectos que a gente observa durante toda a avaliação. E aí tem aqui anotado, a gente vai observar o sorriso, vai observar o contato visual, vai observar se ela aceita a mudança, presença de maneirismo, como é a compreensão verbal, nível de atividade, enfim, uma série de aspectos comportamentais que a gente observa durante todo o atendimento. Esse aqui já é a escala para eu responder. Então, eu tenho aquele manual, que eu mostrei só um exemplo para vocês, mas tem várias atividades, e aí depois eu já fiz a atividade com a criança, e agora eu vou responder a escala. A gente sugere sempre que responda logo depois da avaliação, porque senão a gente esquece. Se filmar, não tem problema. Então, o que é que a gente avalia em relação a sintomas centrais? Eu me esqueci de dizer uma coisa importantíssima a vocês. Eu estou aqui falando sobre o módulo que avalia criança de 2 a 4 anos e 11 meses. Esse módulo aqui é para essa faixa de idade. A gente tem um módulo para crianças de 5 a 7 anos e 11 meses, depois um módulo para pessoas acima de 8 anos que são verbais, e depois um módulo para pessoas acima de 5 anos que são não verbais. Então, no total, são 4 instrumentos que variam aí em relação às diferentes faixas de idade e aos diferentes não, ao acesso ou não acesso à linguagem verbal. Então, em relação à interação social, aqui nesse módulo a gente vai avaliar a resposta da criança à aproximação, a busca da criança do outro e o sorriso social. São os 3 parâmetros que a gente usa para ter uma ideia sobre a interação social dessa criança. Vou usar somente um exemplo, que é o sorriso social. O sorriso social, ele ocorre em resposta ao estímulo realizado por outra pessoa. A criança também ela pode usar o sorriso como forma de aproximação social. Então, a gente está descrevendo aqui 2 tipos de sorriso social. Aquele que a criança responde ao outro e aquele que a criança sorri para buscar o outro, que já é um sorriso mesmo de interação mais complexa, porque é de busca. Considerar também que a criança pode sorrir sem relação com o contexto e que nessas situações não é um sorriso social. Então, a gente tem essa explicação que fica aqui na epígrafe de cada item. E claro que para quem vai usar a escala é importantíssimo ler a epígrafe para saber do que é exatamente que a gente está falando. Porque Helenice vai ter uma ideia do que é o sorriso social para ela. Helenice vai ter uma ideia do que é uma aproximação social para ela. Mas eu não quero saber a ideia de Helenice, nem a de Ana Paula, nem a de Nada, nem a minha. Eu quero saber a escala. Porque se a gente não usa a ideia da escala, cada um vai falar uma linguagem, cada um vai fazer uma coisa diferente. Então, sorriso social é isso que está definido aqui nessa escala. Que foi a partir dessa definição que a gente fez a avaliação, que a gente encontrou resultados numa população com autismo e numa população sem autismo, e que permitiu a gente estabelecer pontos de corte para dizer, bom, isso aqui é do autista, isso aqui não é do autista. Então, primeiro bloco,
bloco de sintomas relacionados à interação. Agora, o segundo bloco relacionado à comunicação verbal. Aí eu tenho um item sobre qualidade da linguagem verbal expressiva, um item sobre a reciprocidade na comunicação verbal e um item sobre qualidade do repertório linguístico. Quanto tempo eu tenho, Nave, ainda? Tu tens mais 10 minutos. 10 minutos para perfeito. Então, eu tenho esses três itens para representar a comunicação verbal, né? Então, eu tenho, por exemplo, esse item 2.1, que é qualidade da linguagem verbal expressiva, e eu tenho aqui, vejam como eu tenho uma descrição bem detalhadinha, o que é inversão pronominal, o que é alteração discreta da prosódia, o que é alteração marcada, o que é colalia tardia, o que é colalia imediata. Então, eu tenho essas definições, eu observei a criança, e aí eu vou ver se a criança apresenta algum desses problemas, e a depender do que ela apresente, eu tenho aqui essa gradação. Em relação à comunicação não verbal, temos esses 5 itens: resposta ao chamado do nome, contato visual, intenção da atenção compartilhada feita pela criança, resposta à atenção compartilhada da criança e gestos comunicativos. Aí eu tenho também um item para cada um, eu tenho um item para cada um desses aspectos que eu mencionei, né? De novo aqui, descrevendo e as possibilidades de resposta da criança. O 5 é o mais grave e o 0 é a criança típica. O 1, às vezes, se aplica a uma criança típica, mas que tem algum grau pequeno de comprometimento naquele item, por exemplo. E o último bloco de itens dos sintomas centrais são aqueles relacionados a comportamento rígido e gestos repetitivos. Aqui eu tenho o brincar e a simbolização, interesses restritos e rigidez, maneirismo e sintomas sensoriais. De novo, tem um itemzinho descrevendo cada uma dessas coisas. E aí eu venho para a segunda parte da escala, que são os sintomas associados. E aí eu tenho itens para cada um desses aspectos que a gente identifica como frequentemente presentes ou associados no autismo. Então, alguns itens para avaliar a cognição, saber se tem habilidades especiais. Eu dou muita ênfase a esse item de comportamento disruptivo. Por quê? Porque a desregulação do humor no meu entendimento, é um transtorno do neurodesenvolvimento também, mas, de qualquer forma, é um transtorno da infância e que faz uma interface tremenda com o autismo nessa faixa de idade. Então, a gente dá muita importância a avaliar bem os comportamentos opositores, a irritabilidade, a exclusão de raiva, que são aspectos que têm a ver com a desregulação do humor. Depois vem questões sobre impulsividade, hiperatividade, hipoatividade, comportamento heterolesivo, autolesivo, obsessivo-compulsivo. E depois a gente elenca algumas alterações somáticas que também estão frequentemente associadas com autismo e que vão determinar não só o agravamento de alguns sintomas do autismo, como indicar a necessidade de intervenções individualizadas para esses aspectos. Uma criança, por exemplo, que tem problema gastrointestinal, que tem alteração no controle de esfíncter, que tem epilepsia, que tem alguma síndrome. Então, como é uma escala para ser usada por qualquer profissional de saúde, o profissional que estiver avaliando a criança vai identificar que ela tem uma hipotonia, não é uma avaliação neurológica, é uma indicação bem assim, geral, mas que permita àquela pessoa fazer um encaminhamento adequado. Então, aqui as alterações somáticas, esfíncter, alteração do sono, problema gastrointestinal, respiratório, alterações do tônus, e aí identificar se a criança tem algum síndrome neurológico, se teve algum comprometimento pré ou pós-natal, e se tem epilepsia. Aí, bom, vocês viram que tem uma numeração, a gente vai ter uma somatória depois do score, vai ter um score global,
E a gente vai ter scores também para cada uma dessas dimensões. Score para interação social, para comunicação verbal, não verbal e comportamento restrito e repetitivo. E é preciso que a criança pontue acima do ponto de corte para o score global e para cada uma dessas subescalas, para que a gente considere que essa criança provavelmente tem diagnóstico de autismo. Acompanhe o instrumento, um módulo sobre as aquisições que são esperadas. Como eu, por exemplo, não sou neuropediatra, sou psiquiatra e, além do mais, não sou psiquiatra de infância, sou de adulto, eu tenho que frequentemente olhar isso aqui. Então, eu imagino que muitas pessoas como eu, que fazem avaliação, mas que não têm tão gravados os marcos do desenvolvimento, precise consultar. E aí a gente tem, então, esse módulo. E tem a anamnese aqui, que eu vou passar rapidamente para vocês, mostrando que tem aspectos que a gente pergunta porque não pode deixar escapar em relação ao desenvolvimento da comunicação verbal, interação, atividades restritas. E aí a gente tem também perguntas sobre os sintomas associados também. Eu mostrei tudo aqui, só vou, antes de finalizar, dizer que a gente faz, quando a gente faz a hipótese diagnóstica, uma lista de problemas e uma lista das potencialidades, para que quando a gente vai encaminhar e fazer o relatório dessa criança, a gente possa indicar os problemas, mas também os caminhos que já estão abertos para facilitar as intervenções que serão feitas. Aqui é só para mostrar para vocês o recém-lançado manual, onde tem a escala e tem esses guias todos, é um manual que está disponível no Kindle, que a gente pretende agora, em dezembro, fazer caiu. Então, eu estava dizendo quando caiu, só que a gente pretende fazer um manual físico, porque esse eu acho que pouca gente gosta. Então, eu finalizo e depois a gente fica aberto aí para comentários. Muito obrigada, Milena. Eu apresento, então, agora a Maria do Carmo Torres Matana, é médica, neurologista e neuropediatra. É colaboradora da clínica com bebês e crianças pequenas na Escola de Estudos Psicanalíticos. Estão me ouvindo? Boa tarde para todos. Boa tarde. Me escutam? Bem-vinda, Maria do Carmo. Eu quero agradecer muito esse convite, me sinto muito prestigiada, né, por uma turma que eu respeito tanto. Oi, Maria do Carmo? Ela está entrando, está conectando. Sim, estou vendo aqui, conectando o áudio. Deu. Que bom que conseguiste. Que bom que nós conseguimos. Mas, enfim, vamos lá, então. Eu não consegui escutar, infelizmente não consegui escutar as palestras anteriores, muito intercortadas. E que eu gostaria de tê-las ouvido bem, até para a gente fazer um link, não é? Do que precisa ser falado, do que vocês gostariam de ouvir. Então, o que eu estou pensando nesse momento é assim, se as coisas que a gente pensou em trazer não estejam de acordo, eu gostaria que vocês me perguntassem o que vocês acharem que seja pertinente para a gente poder construir juntas, para que essa conversa seja uma coisa positiva para todo mundo, né? Sim. Não sei, já é para começar? Já estamos atrasados? Sim, por favor, fica à vontade. Então, no início da tentativa de conversa anterior, eu tinha falado da minha satisfação de ter sido convidada para essa palestra, porque eu admiro muito esse grupo do qual eu já me sinto fazendo parte, né? Quando a gente pensou em conversar alguma coisa, mesmo sabendo que a abordagem era interdisciplinaridade, ou justamente por saber
que a abordagem era multidisciplinaridade, a gente pensou assim, como é que a gente podia acrescentar alguma coisa com um enfoque mais neurológico, né? Então, o primeiro slide ali diz que eu coloquei transtorno do espectro autista, uma abordagem pessoal. Uma abordagem pessoal justamente porque nós não vamos nos ater às falas tradicionais, nós vamos nos ater às falas voltadas para as nossas dificuldades, né, e voltadas para a nossa experiência. Então, no segundo slide, vocês vão ver que eu coloquei o conceito que todos sabem do TEA, baseado nesse novo enfoque que a gente está abordando agora, não é? Eu peguei uma abordagem da Sociedade de Pediatria, que não é nada mais do que o DSM-5, não é a proposta do DSM-5. E pensando neste conceito, eu fiquei pensando assim, como a gente vai abordar isto de uma maneira voltada mais para o lado orgânico, já que na própria definição nós temos coisas de relacionamento, né? Acontece que a construção do sujeito se dá em cima do orgânico, ou se dá em interação com o orgânico, ou é tudo uma coisa só, que na realidade é isso que acontece. Uhum. Então, quando nós nascemos, nós somos um organismo, não é? Um conjunto de células com funções específicas, e esse organismo tem que se tornar um corpo, e este corpo tem que se vir a tornar um sujeito. E quando nós nascemos, o cérebro não está pronto. O terceiro slide, por favor. O terceiro slide. Então, assim, pensando em abordar o enfoque desde esse ponto de vista, o que nós pensamos que é importante enfocar? Eu acho que duas coisas principais. Que quando nós nascemos, o cérebro não está pronto, e o segundo é que o cérebro não é estático como se pensava no passado. Esse cérebro não nasce pronto, e isso que significa assim, existe todo um processo de amadurecimento cerebral, que não é nada mais do que o processo de mielinização. O que é o processo de mielinização? Eu costumo explicar assim, fazer uma figura bem primária, assim. O neurônio é uma célula estrelada como se fosse um cometa com o rabo do cometa, né? Esse rabo do cometa seria o axônio, que vai se conectar com outros neurônios ou com axônios de outros neurônios, né? E todos esses axônios vão se unindo e vão se transformam nas grandes vias, que são nada mais do que caminhos, né, que ligam áreas cerebrais entre si e que ligam o cérebro com os órgãos efetores, sejam eles músculos, sejam eles órgãos sensoriais, como a visão, como a audição. Esses fios, na verdade, são como fios elétricos. E o fio elétrico e o funcionamento do sistema nervoso central se dá de uma maneira eletroquímica, é a troca de cargas elétricas, é uma função eletroquímica. Se os axônios estivessem completamente... Não é se os axônios... Esses axônios estão desmielinizados. Mielina é uma membrana que recobre esses fios condutores de eletricidade. Se nós não tivermos a mielina, isso vai haver perda de carga e nós não vamos ter a condução de forma adequada desses impulsos elétricos. Então, o processo de mielinização é o tempo que o organismo consegue amadurecer essas vias que comunicam neurônios com neurônios e neurônios com órgãos efetores,
permitindo que a função se faça de forma adequada, né? Então, o amadurecimento cerebral, o processo de mielinização nada mais é do que o que torna possível a aquisição dos diversos marcos do desenvolvimento da criança. O processo de amadurecimento nós podemos medir através do desenvolvimento neuromotor da criança. Mas, além desta característica, nós temos outra que não é menos importante, mas que a nossa descoberta sobre isso é mais recente, é que o cérebro não é estático, porque ele tem uma capacidade plástica, né? A famosa plasticidade cerebral. E a plasticidade cerebral é a capacidade que o neurônio tem de sofrer modificações na sua organização funcional, na sua organização estrutural, na formação dessas vias, na formação dessas conexões. O neurônio consegue criar novas conexões. Então, quando a gente tem uma área lesada, é possível que novas conexões se façam e a gente consiga recuperar, restabelecer, se não toda a parte da função perdida, né? E esse processo de reestruturação, que nós chamamos de plasticidade, depende dos estímulos externos, é uma resposta aos estímulos internos frente a um dano cerebral. Próximo slide. Por que que... bom. Não era isso que eu ia falar, mas vamos falar nesse aí. Então, o que nós achamos que é importante também enfatizar, assim? Que o aprendizado também acaba sendo uma função plástica, não é? Já que o ato de aprender, já que a sustentação do ato de aprender se encontra no sistema nervoso central, é modulado por fatores intrínsecos, que é a capacidade que esse cérebro tem de receber e de organizar essas experiências externas, essas experiências absorvidas do meio externo, e também porque quando um estímulo chega do sistema nervoso central, existe, ou o cérebro reconhece esse estímulo como um estímulo que ele já recebeu em momentos anteriores, e aí tem a memória, né? Ou esse estímulo não é reconhecido como um estímulo que já chegou no sistema nervoso central, e aí esse estímulo desencadeia mudanças. E é através dessas mudanças, da memorização e dessas mudanças que nós construímos o conhecimento. O conhecimento do meio, o conhecimento do nosso corpo e o conhecimento enquanto aprendizado propriamente dito, né? Eu pensei também que, além desses conceitos, era importante a gente... próximo slide. Pula 2 slides. Isso. Então, assim, eu pensei também que tem alguns termos que estão sendo muito usados, não é? E que a gente tem que entender bem. E um dos termos que está sendo muito usado, que é uma nova ciência, não é? É a chamada de epigenética. Aí, o que é essa tal de epigenética? É uma ciência que mostra como as influências do meio interferem no fenótipo do indivíduo sem interferir no seu DNA. O que significa isso? Isso significa que o estímulo externo atua sobre o fenótipo, sobre a parte do gene que se exterioriza. Por isso que ele não
modifica a estrutura do DNA. Mas em modificando o fenótipo, ele também modifica uma qualidade que vai ser passada nas próximas gerações. E isso é uma coisa importante da gente guardar essa informação. Durante o desenvolvimento, o DNA que compõe os nossos genes acumulam marcas químicas que são determinadas. Perdão, marcas químicas que determinam a quantidade que expressa o gene, que é o que eu chamava de fenótipo. E esse conjunto de marcas químicas é chamado de epigenoma. Então, epigenoma, na verdade, não é nada mais do que as marcas, as cicatrizes químicas que essas alterações, que esses estímulos que atuaram sobre o nosso fenótipo exerceram no nosso gene. Marcas, digamos assim, que aconteceram no gene, são chamados epigenomas. Eles não estão no DNA, mas eles são transmitidos. As diferentes experiências que as crianças têm durante a vida vão reorganizando essas marcas químicas e isso explica porque, por exemplo, gêmeos idênticos que vivem no mesmo ambiente e têm o mesmo DNA apresentam fenótipos diferentes, comportamentos diferentes, gostos diferentes, são indivíduos diferentes, se constituem enquanto indivíduos, pessoas diferentes, apesar do mesmo DNA, por serem gêmeos idênticos, não é? Bom, a outra coisa que eu achei que era importante a gente falar é que os genes herdados fornecem informações que vão orientar o desenvolvimento do bebê. Mas as experiências no decorrer do desenvolvimento, em função dessas marcas epigenéticas, os epigenomas, eles vão reorganizando, vão modificando esse potencial desse gene herdado para melhor ou para pior, dependendo da experiência ser positiva ou da experiência ser negativa. E assim eles vão se criando assinaturas epigenéticas que podem ser eventualmente temporárias, mas muitas vezes permanentes. Por que eu achei importante trazer esse tipo de conceito? Porque aí a gente entende por que a terapia multidisciplinar, trazendo experiências em várias áreas e de várias formas, ajudam a esse bebê, doente ou não, se constituir de uma outra forma enquanto sujeito. E eu acho que isso é importante, porque isso aí vem o título do slide, né? Eu acho que isso é um checkmate no determinismo genético. Sim, o teu gene é responsável por muito do que tu és, mas tu pode tornar isso melhor, né? Aquele determinismo que, então, se o gene é assim, vai ser assim o resto da vida, cai por terra com essa nova visão das coisas, né? E eu acho isso bem importante da gente trazer. Na terceira coluna ali, a gente fala da imaturidade cerebral e a epigenética. Por que a gente salientou isso? Porque quanto mais imaturo é um cérebro, mais capacidade plástica ele tem, porque mais capacidade de se fazerem esses epigenomas, essas marcas químicas, digamos assim, mais capacidade de fazer isso o organismo tem. Então, assim, isso é muito importante porque determina determina a necessidade de intervenção precoce frente ao organismo doente, né? Porque
quanto mais precoce for, mais capacidade, além de mais capacidade plástica, mais capacidade de modificações através da epigenética esse organismo vai ter, né? E então, ali eu coloquei que as experiências em estágios bem iniciais da vida, quando o cérebro ainda está em desenvolvimento, e se desenvolve mais rapidamente nesse período, porque a diferença da capacidade de uma criança, de um bebê recém-nascido e de um bebê de 10 meses e de uma criança de 2 anos é enorme, né? Que é o testemunho de toda essa capacidade plástica e de desenvolvimento que o cérebro imaturo tem. Todos esses estímulos vão causando essas adaptações epigenéticas, liberando instruções de capacidades futuras de saúde, de habilidades e de resiliência. Isso reforça, então, como nós, além da intervenção precoce, a necessidade da gente pensar em serviços de apoio, de assistência às mulheres grávidas, aos bebês, às crianças pequenas, os pais, os cuidadores. E quando eu estou falando em mulheres grávidas, eu estou falando porque a gente sabe, assim, por exemplo, a audição, não é? A audição lá nos primeiros 4 nos primeiros 4 meses, tu está praticamente com todo o aparato auditivo formado, né? Então, assim, já o feto já tem alguma condição de audição, e se isso não é bem, e se esse feto não viver em condições de saúde adequadas, ele pode ter uma alterações nessa região, nessa área, até mesmo epigenéticas, porque o gene já se definiu. Então, tudo que incidir do ponto de vista sensorial nesse bebê já começa a causar marcas epigenéticas, não é? Então, acho que isso é muito importante, acho que a gente tem que levar em consideração sempre que os estímulos que o meio traz potencial genético positivo ou negativo para o bebê, dependendo do tipo de experiência que proporciona. O próximo slide. Bom, aqui eu botei uma coisa que acho que todo mundo já sabe, né? Mas que eu achei que era importante ressaltar, porque eu acho que essas coisas têm que ter bem presente, né? Os marcos principais de desenvolvimento do bebê, para tu saber quando a coisa não está bem, né? Eu acho que a observação do bebê, e eu acho que o olhar do bebê, eu acho que o sorriso do bebê... Por que eu falo em olhar e sorriso? Porque eu acho que são dois veículos de interação, um receptivo e o outro eferente. Um aferente e o outro eferente. Um que capta e o outro que responde, que devolve o que a criança percebeu, não é? E é importante a gente ter essa noção que, com 6 meses, o bebê já consegue fazer, além das expressões visuais, faciais, perdão, além das expressões faciais, como a Margarete trouxe tão bem naquele exemplo, se bem que uma criança precoce, né? Mas, assim, o quanto o nenê já é capaz de dizer de si do que sente e o quanto que ele é capaz de perceber do mundo e de modular toda essa percepção, né? Eu sempre dizia quando lecionava na universidade, que se eu tivesse que escolher dois indicadores só, para aferir a qualidade do desenvolvimento do bebê, eu escolheria o tônus muscular e o olhar. Eu acho que o tônus muscular, mais em função de nos mostrar as lesões estruturais cerebrais com repercussões motoras, e o olhar justamente por essa capacidade da gente conseguir entender o bebê
e enxergar o quanto ele está se construindo como sujeito, né? Na medida em que ele registra coisas e te devolve sensações que mostram a capacidade de interação e de apreensão do mundo, né? Então, eu também não vou ficar lendo coisas que vocês já sabem, mas eu acho assim, que 6 meses uma criança tem que ter uma boa expressão facial, tem que ter um contato visual bem adequado, a ausência de sorriso social também é uma coisa que tem que ser preocupante, pouco engajamento comunicativo, acho que tem que ser preocupante, a criança já começa a responder aos estímulos que tu fazes com uma linguagem, entre aspas, não é? Uma linguagem subjetiva, mas como uma maneira de expressão e de troca e de interação. Com 9 meses, uma criança que não faz troca de turno diurno e noturno, que dia e noite é tudo a mesma coisa para ela, uma criança que não balbucia, uma criança que, quando chamado, não procura a fonte de estímulo, uma criança que não olha para onde um adulto aponta, uma criança que não tem nenhum esboço de imitação, eu acho que é preocupante. É uma criança de 9 meses, mas eu acho que isso é um sinal de alerta. Não é um sinal, não é um sintoma que faz diagnóstico, mas é um sinal de alerta, e eu acho que é mais do que uma luz amarela. Acho que é mais que uma sinaleira amarela. E eu sei que as crianças têm diferenças maturativas, e todos nós sabemos que isso é verdade, que dependendo do meio, mas sinal de alerta significa fica de olho, aí tem. Quando a gente faz o diagnóstico que não é mais sinal de alerta, aí todo mundo já fez, e aí já é tarde para a criança. E aí já é tarde para a criança. Então, uma criança com 12 meses que não balbucia, que não apresenta gestos convencionais, como dar tchau, bater palminha, que não fala papai e mamãe, não vamos dizer que cada criança tem o seu tempo de maturação e, por isso, então, não precisamos nos preocupar. Temos que nos preocupar. É um tempo precioso, é melhor nós nos preocuparmos por nada do que nós desperdiçamos esse tempo. E desperdiçamos o tempo mais nobre da construção do sujeito. Uma criança, até os 7 anos, já adquiriu as estruturas de fala e linguística que ela teria que... A janela até os 7 anos é que faz a criança desenvolver a estrutura que ela teria que desenvolver. Ah, mas ela não... A linguagem não se aprimora mais depois? Claro, e sempre. Mas a estrutura principal de linguagem já se fez, né? Assim como janelas se fecham depois de determinadas idades, você vai ter muito mais dificuldade de aprender uma nova língua, por exemplo. Nós não podemos perder esse tempo, não é? Que é precioso. Eu acho que isso é muito importante da gente salientar. Como, próximo slide, então, como nós no autismo nós não temos marcador biológico, né? A avaliação clínica é o fator preponderante, no próximo slide, isso. O fator clínico é o fator mais importante. E aí, na avaliação clínica, nós temos que ver assim, ó, do ponto de vista do neurologista, ele tem que ver se existe uma patologia de base, porque a criança pode ter um quadro autista, mas ela pode ter uma síndrome neurocutânea, né? E nessa síndrome neurocutânea, tu vai olhar alterações na pele da criança. Por exemplo, né, manchas café com leite, por exemplo, manchas hipocrômicas, que são mais importantes, porque é muito comum uma criança com esclerose tuberosa ter um quadro autístico, né? Uma criança com uma síndrome de Joubert desenvolve um quadro autístico, mas ele tem a síndrome de Joubert. Então, tu tem que saber que aquela criança tem sinais de comprometimento cerebelar.
Então, essas coisas para o clínico, para o médico, isso é importante. Mas, para quem não é médico, é importante saber que isso existe, porque às vezes isso passa batido, ainda mais em crianças que nem sempre têm o acompanhamento pediátrico durante o primeiro ano como deveriam. Então, assim, presenças de dismorfismos, marcadores genéticos, alteração de visão, são dados importantes para a gente, para direcionar a nossa investigação na criança com quadro de autismo. Então, tem sido muito falado agora, análise cromossômica, agora não, de uns, sei lá, acho que uns 7 anos para cá, a análise cromossômica por microarray, e que detecta deleções e duplicações cromossômicas, né? São variantes são microdeleções e são variantes do número de cópias que pode estar presente até em 30% dos casos de autismo. Esses exames são exames caros, não são exames determinantes, porque se derem negativo não quer dizer nada, se derem positivo nos ajuda em fechar o diagnóstico, mas a gente tem que ter presente que isso é uma tendência, né? E que é interessante a gente estar a par. Dá licença, Maria do Carmo. Sim. Tu tens mais 5 minutos, tá? Tá. Então, pode passar o próximo slide para nós encerrarmos isso aí. Ai, eu dei para trás. Bom, eu acho até que isso nós não precisamos, que vocês sabem isso aqui melhor do que eu. Eu acho assim que, então, nós vamos... eu acho que é importante, quando eu falei na avaliação, que estava me estendendo na avaliação mais orgânica, o que eu acho importante é assim, que a gente tem que saber que o autismo, com frequência, tem outras patologias associadas. E eu acho que o transtorno do déficit de atenção, por exemplo, eu acho que é bem importante a gente ter presente de que ele pode coexistir como comorbidade com o autismo com muita frequência. Assim como vocês sabem melhor do que eu dos distúrbios disruptivos, mas eu falo do transtorno do déficit de atenção porque é uma coisa que tem chegado muito no meu consultório, crianças hiperativas com diagnóstico de autismo e aquela hiperatividade começa a tomar proporções muito grandes, e é porque a criança é autista, é porque isso faz parte do autismo, e ele faz um teste com metilfenidato e a criança se transforma. Então, acho que não é que... eu acho que a gente tem que ter sempre presente que o autismo é uma patologia que tem comorbidades e que essas comorbidades não podem ser minimizadas. Tu tem que tratar que tu melhora em muito a qualidade, inclusive da criança responder melhor às terapias multidisciplinares de estimulação e acho que é isso. E eu coloquei no último slide o próximo, Helenice. Eu coloquei uma frase sobre o olhar, que isso eu tirei de um trabalho, lá quando nós fizemos o curso de Boulanger, e ali dizia que o olhar não é simplesmente a visão, tem função psíquica no diálogo olho a olho, apoiando a comunicação, constituindo a relação com o outro. O olhar não se restringe ao acompanhamento ocular, característica maturativa da coordenação visomotora presente a partir do 4º mês de vida. A articulação entre a realidade orgânica do bebê e o olhar dos pais constitui complexamente o corpo do bebê. A unidade da imagem corporal originária necessária para que o bebê se torne um sujeito. Só pode ser formado no olhar do outro, frequentemente a mãe, mas, enfim, no olhar do outro. É isso. Desculpem, eu estava
Desculpem a minha ansiedade, mas eu estava achando que eu não ia conseguir chegar até Não, vocês. mas foi excelente. Muito bom, muito bom. E o fechamento aí foi de ouro. E Essa estou à questão do disposição. olhar. Eu tinha até umas fotos lindas, não é? De crianças que eu coloco o mesmo olhar, só que não, né? Porque mostrando as diferenças, porque eu acho o olhar, eu participei nós fundamos um ambulatório de bebês de risco na Universidade de Caxias do Sul, e por isso que eu falava muito da qualidade do olhar do nenê e do tônus muscular, e é impressionante quando a gente começa a aprender a enxergar o olhar, quanta coisa a gente tira e quanto diagnóstico precoce se faz a partir daí. Então, desculpe o atropelo. Imagina, foi ótimo. Muito obrigada, Maria do Carmo.